passarinho, sabe como eu me chamo? Gohan. Oi, meu nome é Thiago Flores, e muitos de vocês não sabem, mas antes de postar vídeos no YouTube, eu fazia pequenas análises na rede que faz som de relógio. Meu primeiro vídeo foi sobre o Gohan. Sempre achei esse vídeo bem defasado, mal feito, eu não tinha metade da confiança que eu tinha na época. E só fiz como forma de escapar dos meus problemas. E essa frase bateu na minha cabeça, escapar dos problemas? Isso é um tropo que o personagem do Gohan segue. Isso me lembrou porque eu escolhi ele. Porque ele é literalmente eu. E também, literalmente você. Ele só não é literalmente o Goku. Gohan é o protagonista de Dragon Ball Z. Ele é apresentado no primeiro capítulo do mangá. E nesse segmento, ele é sequestrado pelo seu tio. Nesse meio tempo, Gohan presencia seu pai apanhando. Então, lotado de ódio, Gohan ataca Raditz, o derrubando. Nem Piccolo nem Goku conseguiram ferir tanto ele. E com isso, eles encontram uma pequena chance de vencer Raditz. Porém, com um preço bem alto, Goku se sacrifica. Gohan vê seu pai morrendo na sua frente. Aqui, temos dois caminhos interessantes. Que o Gohan tem um potencial incrível, porém, que violência só trouxe morte para o Gohan. Gohan, ele não gosta de lutar. Bem, prosseguindo, ele começa a treinar com Piccolo. Nesse meio tempo, ele amolece o coração, criando um laço fraternal como de irmãos mais velhos. Eu nunca vi a relação do Piccolo e do Gohan como uma relação paterna. Então, os Saiyajins chegam à Terra. Gohan ele fica com medo de lutar, principalmente após a morte de Yantia, Causa e Tenshinhan. No momento de descuido, Nappa joga um golpe certeiro em Gohan. Ele iria morrer, porém Piccolo se sacrifica por ele. E mais uma vez, violência só trouxe morte pro Gohan. Gohan não gosta de lutar. Porém, Gohan precisa lutar. Ele foi determinante para a vitória contra Vegeta. Enfim, Gohan ele tem muitas responsabilidades, mesmo sendo um garoto de 6 anos muito mais novo que o Goku era quando começou sua jornada. Aqui, existe uma leitura muito próxima do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Sartre ele defendia que o ser humano é jogado no mundo antes de poder escolher quem quer ser. Primeiro existimos, depois definimos nossa existência através das nossas ações. O problema é que Gohan não teve tempo para essa escolha. Ele não decide entrar em batalhas, ele não decide ser um herói. E mesmo assim, o mundo exige isso dele. A ideia é que mesmo quando não escolhemos o problema, ainda somos responsáveis pela resposta. Por isso, o medo de Gohan não é fraqueza do personagem, é coerência filosófica. Ele não é como Goku e nem sabe se quer ser como o pai. Afinal, as lutas para Goku trouxeram ótimos amigos para ele, como Yantia, Kuririn, Mestre Kami e etc. Já desde o primeiro momento que Gohan se envolve com alguma luta, ele perde seu pai. E após isso, seu mentor/irmão. Na saga do Freeza, o Gohan não tem um papel tão crucial como das sagas anteriores. Bem, mas ele firma uma ótima amizade com Kuririn e com Dendê. Figuras essas que seu destino é presumível. Gohan, até essa parte, é o único guerreiro Z que não morreu. E após o final da saga, ainda fica a dúvida sobre o estado de Goku. Pulando alguns anos, indo para outra linha do tempo, temos Gohan do futuro. Um mundo onde tudo que parecia estar destinado desde o início aconteceu com ele. Ou seja, morte. Começa com Goku morrendo por uma doença do coração, quando o Gohan tem seus 10, 11 anos. Algumas semanas depois, os androides 17 e 18 fazem um massacre com todos os guerreiros Z, exceto Gohan. Gohan não gosta de lutar. Violência só traz morte. Gohan tem que lutar. No final, lutar é morte. Trunks cresce, Gohan também. Cada dia é mais difícil viver. Anos sem ver sua mãe pra não botar em perigo, sem ser o dragão, apenas seu aprendiz que ele vê o mesmo fardo que ele tem desde criança. Provavelmente o Gohan sente bastante dor vendo o Trunks. Gohan não quer essa vida pro Trunks. Gohan não deixa o Trunks acompanhar ele na sua última luta. Gohan vive sua última luta e morre. Aqui temos o fim da história do Gohan. Sinto que o ator nunca conseguiu explicar de fato o asco do Gohan por lutas. Talvez nunca tenha tido tempo ou só tenha preferido focar no principal da obra, sem se desviar muito, que é luta e comédia. Dragon Ball é uma obra de comédia e de luta, e era isso que o Akira gostava de escrever. A história do Gohan também pode ser analisada como a violência molda a experiência humana, algo discutido por Hannah Arendt. Arendt ela comentava que a violência não constrói poder verdadeiro, apenas destrói. E estruturas existentes, e no caso do Gohan, a violência destrói algo muito específico, a infância dele. Gohan nunca apareceu tendo amigos da idade dele, pessoas com quem ele podia conversar de verdade. Alguém que verdadeiramente entendesse pelo que ele passava. Talvez o Kuririn, mas ele tem a idade do pai dele, então provavelmente nunca foi uma opção. Essa situação também se conecta muito com a filosofia do absurdo. Camus ele dizia que o absurdo nasce quando o ser humano percebe que o mundo não segue uma lógica justa ou compreensível. Uma criança de 6 anos não deveria carregar o destino do planeta. Uma criança de 6 anos não deveria testemunhar mortes em série. E uma criança de 6 anos não deveria ser responsável por derrotar um exército de alienígena. E ainda assim, esse é o mundo do Gohan. O absurdo da situação faz com que o personagem viva em constante tensão entre quem ele é e o papel que o mundo insiste em dar a ele. Ele não busca esse papel heróico.
ele apenas não consegue escapar dele. Isso faz com que a história de Gohan seja, no fundo, uma história sobre amadurecimento forçado. E no final, ele morre. Exceto quando ele fala o que sente. Na Saga do Céu, Gohan se vê novamente nesse papel de salvador da Terra. Porém, nesse momento ele decide desabafar, e faz com a pessoa menos provável. Com o Cell, no meio da luta, ele é bem sem noção. Porém, é a primeira vez que ele externaliza seus motivos. E, incrivelmente, Cell vê esse lado de Gohan. Ele diz que percebeu que o Gohan não gostava de lutar. Nenhum Guerreiro Z compreendeu isso. Piccolo conversou com o Goku, porém ele nunca soube disso também. Ele provavelmente ouviu a conversa do Gohan e do Cell. Apenas no momento íntimo de Gohan, onde as coisas dependiam totalmente dele, ele foi completamente exposto. Também podemos analisar esse momento pela ideia de repressão emocional, algo que aparece muito nas reflexões de Sigmund Freud. Durante toda a vida do Gohan, até aquele ponto, ele reprime aquilo que ele sente. Ele reprime o medo, ele reprime a raiva, ele reprime o cansaço, ele reprime o desejo de não estar ali. Esse momento também pode ser visto através da filosofia do sofrimento e da compaixão discutida por Arthur Schopenhauer. Schopenhauer dizia que compreender o sofrimento do outro é um dos poucos caminhos para enxergar a verdade sobre o mundo. E, ironicamente, quem demonstra esse tipo de compreensão primeiro é o Cell. Não porque ele seja moralmente bom, na verdade, muito longe disso, mas é porque ele tá curioso. Ele percebe que existe algo diferente no Gohan. Ele percebe que aquele garoto não luta como os outros. Ele percebe que existe uma resistência interna ali. E isso revela algo muito importante sobre o personagem. O conflito do Gohan nunca foi apenas físico. O verdadeiro conflito do Gohan sempre foi interno, entre o que ele sente e o que o mundo exige dele. Bem, Gohan vence o Cell. Seu pai morre quando ele abraça seu lado de lutar e fica arrogante. Isso demonstra como o Gohan ele sempre vai ser volátil aos seus próprios sentimentos e o que ele deseja de si mesmo. Porém, temos 7 anos de paz. Gohan finalmente entra pra escola. O irmão mais velho de Goten, e as coisas parecem dar muito certo. O prestígio de Gohan não é a luta, e sim fazer o certo. Afinal, quando ele deixou isso de lado, acabou perdendo seu pai. Tanto que é por esse e outros motivos que Gohan acaba se tornando o grande Saiyaman. Gohan faz amigos, arruma uma namorada, coisa e tal. Gohan deixa de ser o ponto principal da saga Buu, e o que interessa pra gente é como ele está atualmente. Gohan se forma na faculdade, tem uma filha, uma esposa e está tudo em paz. É um final pro personagem. Um final muito melhor do que o outro que ele teve. Porém, isso acaba que toda a cobrança que vinha da própria obra personagem começa a partir de nós. A gente quer que o Gohan seja um lutador. Queremos ver ele mais forte que o Goku, ajudando e não sei o que lá. Perdemos nossa simpatia com o personagem. E quem fala muito sobre expectativa coletiva e projeção é o Nietzsche. Ele criticava a forma que as pessoas tentam impor valores destino aos outros, especialmente quando enxergam potencial. Para ele, muitas vezes a sociedade não quer que alguém seja feliz ou autêntico. Ela quer que aquela pessoa cumpra o papel que esperam dela. E é exatamente isso que acontece com Gohan. Durante a obra inteira, o personagem luta contra a expectativa dos personagens dentro da história. Mas depois da obra, ele passa a lutar contra a expectativa do público. Nós não aceitamos o caminho que ele escolheu. Nós queremos que ele volte para a luta. Queremos que ele seja aquilo que imaginamos que ele deveria ser, ignorando todo o arco de amadurecimento do personagem. E nesse ponto acontece algo curioso. Nós começamos a agir como os próprios personagens da própria história. Assim como Goku, Vegeta e outros, passamos a enxergar Gohan apenas pelo potencial dele, não pela vida que ele queria viver. E essa conversa toda sempre me lembra muito uma frase do Kierkegaard, que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E talvez seja exatamente isso que acontece com Gohan. Quando olhamos para trás, vemos o potencial, as batalhas, o que ele poderia ter sido. Mas quando olhamos para frente, vemos o que ele escolheu se tornar. E o erro, de verdade, nunca foi do Gohan de fato. Talvez tenha sido nosso. Bem, esse é o final do vídeo. Se gostou, por favor, se inscreva. E deixa aquele like no... Eu acho tão ridículo. Deixa aquele like no vídeo. É isso aí. Muito obrigado por tudo e até a próxima.